Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Eu quero repreender agora toda distração, tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, e que a tua palavra, que não volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz, em nome de Jesus, hoje, mude o nosso interior, fortaleça a nossa postura e o nosso posicionamento, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Eu quero usar um texto bíblico hoje, de um homem provavelmente pouco conhecido. Algumas pessoas talvez já ouviram o seu nome de uma forma muito ligeira, muito rápida, mas a maneira que esse homem treinou sua casa, a maneira com que esse homem treinou sua família, a maneira cuja qual ele se comportou, fez com que a família dele se destacasse, se projetasse. O texto está aí. Era o nome deste homem Elimeleque, o nome de sua mulher Noemi, o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Eu quero repreender agora toda distração, tudo aquilo que não provém de ti, ó Pai, e que a tua palavra, que não volta vazia sem antes fazer o que lhe apraz, em nome de Jesus, hoje, mude o nosso interior, fortaleça a nossa postura e o nosso posicionamento, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém. Bom, eu destaquei aqui, não sei, esse culto é mais curtinho, se vai dar para citar todos os pontos, mas eu destaquei 10 pontos que me chamaram a atenção na história de Elimeleque. Nós vamos olhar e precisamos entender o que estava acontecendo neste momento. Ele mora em Belém, na Judéia, e naquela época uma fome, uma crise, ela estava se abatendo sobre a nação de Judá. Elimeleque começa a notar que os recursos estão se esvaindo. Eu aprendi isso com meu sogro aqui, há muito tempo. Quando eu comecei a ter contato com ele, ele me disse: Cláudio, quando alguém estiver preocupado em pagar a fatura de um cartão, a pagar uma conta de luz, uma conta d'água, quando a pessoa estiver pensando em pagar uma fatura, alguma coisa desse tipo, a situação dela não está ruim. A situação de uma pessoa vai estar ruim de verdade quando ela estiver pensando no que vai comer amanhã. Quando as pessoas começam a pensar em alimento, quando as pessoas começam a pensar em comida, significa que a situação está no último degrau. E é isso que está acontecendo aqui. Nós vamos aprender algumas lições, e a primeira delas é: Elimeleque vai nos ensinar, quando uma crise chega, ela vai requerer de nós ou mudanças ou falências. Ele vai nos mostrar, porque presta atenção, ele mora em Belém de Judá. Eles vivem basicamente movido pela lei mosaica, uma lei, certo, que ela é transmitida de forma oral. Seus pais escutaram de seus avós, seus pais transmitem, é uma geração transmitindo para outra. E dentre tantas as recomendações, havia uma: não se misturar com outras nações, não se afastar do território de Israel. Isso era uma recomendação muito séria para o povo de Deus. Porém, nós vemos um chefe de família, apesar de residir em Belém, ele está olhando ao redor da sua casa, e o que ele está vendo é que a fome está chegando.
O alimento está se tornando escasso. A situação não está boa. Uma crise está atingindo aquelas famílias, e em particular esta família aqui. E essa crise vai pedir do chefe da família, ou dos chefes, ou do modelo cujo qual essa família adotou, para gerenciar uma postura, uma mudança, uma posição. Pessoas fortes são pessoas que estão aptas a enfrentar as crises, os problemas de frente, a entender que quando a família está em perigo, situações precisam ser revistas, posicionamentos precisam ser reavaliados. Quando nós entendemos isso, pessoas fortes, elas enfrentam, são capazes de mudar. Pessoas fracas, tem muitas dificuldades com mudanças, com reavaliação de postura, reposicionamento. Você pode estar pensando assim: pastor, mas eu não estou conseguindo entender. Abra minha despensa, minha geladeira está cheinha. Pois é, talvez a fome cuja qual hoje nós precisamos abordar não seja a fome do arroz e do feijão, não seja a fome do alimento, mas seja a fome da atenção, do carinho, do respeito, da honra. São pessoas que se sentem famintas de serem notadas, de serem vistas, de serem valorizadas. Mulheres que se sentem famintas de receber um elogio de seus maridos. Maridos que sentem fome, que estão famintos de ouvir uma palavra doce de sua esposa. Pais que estejam famintos de ouvir um elogio, uma postura, um posicionamento, um agrado. Filhos que estão famintos e muitas vezes se comportando de forma incorreta, apenas com um intuito, o de buscar a atenção de seus pais. Nós olhamos para as famílias hoje e vemos que muitos lares estão morrendo de fome, e não é uma fome de comida, é uma fome de atenção, de respeito, de fidelidade, de companheirismo. Quando nós olhamos para esta família, nós vemos que este homem, ele sabe que Moisés, ele ouviu de seu avô, ele ouviu de seu pai, que não é seguro sair de Belém para peregrinar em povos pagãos, em ambientes pagãos. Sim, mas o que ele tem? Ele tem uma crise. E quando uma crise chega, pessoas precisam mudar, pessoas precisam observar o que a família precisa agora. Qual será durante esse período o novo modelo financeiro mediante a um desemprego? Eu vou abordar isso um pouquinho mais à frente. Mas a primeira coisa que eu quero que você entenda é: há uma crise, há fome na terra. E este cara, Elimeleque, uma família de 4 pessoas, Elimeleque, sua esposa Noemi, seu filho mais velho Malom e seu filho Quilion, os 4, o que eles estão é mediante uma crise. E ele vai levar seus filhos para um ambiente cujo qual ele mesmo já deve ter dito aos seus filhos para que não fosse. Ele mesmo já deve ter instruído seus meninos a dizer: não se misture com nações pagãs. Mas o que está acontecendo? Uma crise. E na crise, ou você muda, ou você tem que enfrentar a derrota. É só uma questão de tempo. Nós não devemos nos adaptar à crise, porque crise não foi feita para lidar com adaptação, e sim com resolução. Então o primeiro ponto é esse. Eu não posso me deter muito, certo? A crise chegou e esse cara é forte o suficiente para mudar. Porém as coisas ficam bem interessantes. Verso 3, põe aí rapidinho. Os quais tomaram, verso 3, por favor, você botou o 4. Isso. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Preste atenção, olha que ironia. Nossa, ele está fugindo de Belém para não morrer, para não ver seus filhos morrer. Pois é,
E agora ele sai, e quando ele chega em território moabita, ele morre. Quem sabe não é pecado, né, gente? Quem sabe não é pecado? Adoramos, arrumar uma boa desculpas, né? Ou boas desculpas para quando as coisas não dão certo. Nós vamos descobrir a segunda coisa de pessoas fortes, e que essa família vai estar preparada. Nós precisamos estarmos preparados e prepararmos pessoas para lidar com os imprevistos e os inesperados. Pessoas que não são capazes de lidar com o imprevisto, com aquilo que não estava no script, que não estava no contrato, mas que aconteceu. É aquela doença que abateu os pais de um dos cônjuges, e agora requer que o cônjuge libere um pouco de tempo, um pouco de dinheiro, ou que a casa de um dos cônjuges sirva de abrigo para um dos pais. É aquele câncer, aquela doença que chegou. É aquele filho que você criou para que ele pudesse sepultar, mas a vida inverteu e ele morreu antes de você. Meu pai enterrou 2. Ele me disse: meu filho, você não sabe e não queira saber o que é a dor de uma inversão, quando um pai tem que sepultar um filho. Mas aconteça isso ou não, nós precisamos continuar vivendo. Pessoas fortes são capazes de lidar com imprevistos. Uma traição abateu seu casamento, você tem que se deparar com um comportamento ruim, inadequado de seu filho, uma intervenção inadequada de sua sogra, um desemprego, alguma coisa aconteceu. O que foi? Uma avalanche levou sua casa. Agora o sul, pessoas estão vivendo uma crise com a enchente, um terremoto abateu Marrocos. Por quê? Porque imprevistos precisam estar, sabe, na nossa pauta. Nós precisamos estar preparados. Hoje nós vemos pessoas que qualquer situaçãozinha, qualquer coisa que saiu fora, sabe, combinamos de um pagar uma coisa, o outro pagar a outra, mas de repente uma das partes acabou ficando sem dinheiro, pronto, já é suficiente para gerar um caos. Porque pessoas não sabem lidar com imprevistos, com coisas inesperadas. Elas não estão. Isso são coisas de pessoas fortes. Eu olho para Noemi, sabe o que aconteceu? Acabou. Elimeleque morreu, pronto. E o que é que ela vai fazer agora? Ela vai assumir as rédeas. Noemi é uma mulher forte. Aliás, me parece que Elimeleque, um homem forte, disposto a mudanças, deu liberdade à sua esposa para que também crescesse, expandisse. E o que ela vai fazer? Vai continuar com o que sobrou. Porque às vezes é isso. Nós temos que dar sequência ao que sobrou. Seria muito legal, né, se a vida fosse um conto de fadas, mas não é. Seria muito legal se os nossos pais nos apoiassem como deveriam, mas nem sempre apoiam. Seria muito legal se os filhos reconhecessem tudo que os pais fizeram, mas nem sempre reconhecem. Seria muito legal se o marido entendesse e reconhecesse tudo que a esposa faz, mas não é assim sempre. A vida não pode ser sempre de caos, e ela nunca vai ser sempre um mar de rosas. A função da vida está na batida do coração, altos e baixos. Se tiver uma linha reta, não há mais vida. A vida suja, a vida bagunça, isso é vida. Se chega numa casa onde está tudo organizado, onde não tem nada fora do lugar, não tem um copo sujo nunca. Não pode ter um copo sujo sempre. Mas nunca pode ter um copo sujo, nunca pode ter um chinelo fora do lugar, nunca pode ter uma pasta de dente sujando a beirada do lavatório, da pia. O que indica que não existe vida neste lugar, porque vida suja, porque vida causa problemas, porque vida causa desgastes, e só pessoas fortes sobrevivem a isso.
É assim que funciona. Essa família vai dar um show para mim e para você. Morreu Elimeleque. Bota o verso 4. Os quais tomaram para si mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa, o nome da outra era Ruth, e ficaram ali quase, presta atenção. A ideia de Elimeleque provavelmente foi peregrinar, o próprio texto diz. A ideia de não ficar lá para sempre. O que eles estão fazendo é saindo de um ambiente para resolver uma crise momentânea, mas depois de um tempo, Elimeleque planeja pegar sua família, seus 2 filhos, sua esposa e voltar para Belém, mas ele já não está mais entre nós. Elimeleque morreu.